Pessoal, boa noite. Vamos ver se o áudio tá saindo. Só confirmando aqui. Opa, acho que eu já estou ao vivo aqui. A gente confia no OBS, mas precisa testar, né? Acho que eu já estou ao vivo aqui. Já estou. Vamos lá. A gente confia no OBS, mas precisa testar. Olha, parecendo o tio do Zap aqui. Mas acho que estamos operante. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Não sei quantas pessoas. Ixi, acho que o meu. Pera aí. Pera aí. Agora sim. Deixa eu até baixar o volume aqui para ele não correr o risco de abrir de novo o YouTube. Vamos lá, minha gente. Muito boa noite. Primeira vez que estou fazendo essa live aqui, trazendo um pouquinho sobre gestão, liderança e agilidade. Já faz algum tempo que eu queria sair da toca aí com o Elo Ágil, me dedicar mesmo realmente mais a parte de consultoria e tudo mais, né? Deixa eu abrir meu roteiro aqui rapidinho. Ok. E aí começou a surgir os posts, comecei a aparecer mais efetivamente. Eu já aparecia, né, no LinkedIn há um bom tempo. Eu publico artigos e tudo mais. Na Combinatec eu dava consultoria também, né, a minha empresa de tecnologia. Depois tive a sorte de ter mais dois sócios, mas hoje em dia a Combinatec ela virou mesmo o elo ágil e através da experiência da Combinatec eu consegui pensar em algo que eu pudesse trabalhar com mais afinco, vamos dizer assim. Eu gosto bastante da parte de consultoria, gosto bastante de falar, como quem me conhece aí sabe que no dia a dia eu gosto de fazer bastante troca aí de conversas, de ensinamentos, e surgiu o Elo Ágil, né? Então, essa primeira live aqui, eu montei um roteirozinho para falar sobre gestão, liderança e agilidade. Separei basicamente aí em quatro blocos, onde a gente vai falar sobre os maiores desafios da liderança moderna. Eu acho que como é a primeira live, talvez tenha pessoas que não me conheçam, talvez eu vou fazer uma pequena apresentação minha aqui. Comecei lá na área de tecnologia em 2006, né? Sou fruto de um projeto aí de tecnologia chamado Entra 21, que equivale mais ou menos ali a um curso técnico, vamos dizer assim, na área de tecnologia por um ano. Depois disso, entrei na T-Systems, trabalhei na HBSys, que hoje é Ambev Tech. Depois tive minha própria startup, a Combinatec, onde eu pegava serviços com agências de publicidade e desenvolvia em WordPress. Então, toda aquela questão de lidar com clientes já lá por volta de 2010, 2012. Teve um período que eu fui músico, mas para complementar a renda, eu também sempre atuei na área de tecnologia. Então, basicamente, a área da música que complementava a renda da tecnologia, né? Sempre foi assim.
Passou-se os anos, eu virei tech lead, mais ou menos há uns 5, 6 anos, e aí depois eu tive a experiência de virar coordenador, e desde então eu tenho trabalhado com coordenação, com gerência, com gestão, eh, seja lá qual nome tem aí hoje no mercado, uma hora é tech manager, uma hora coordinator, uma hora, enfim, tem vários nomes hoje em dia aí, mas eu faço basicamente a gestão média entre a diretoria e os times de tecnologia, né? Também já mentorei, já dei consultoria para diretores também, CEOs, CTOs, na área de tecnologia. Com isso se passou 18 anos, né? E agora, desde a minha última empresa que eu trabalhei, eu resolvi montar o Elo Ágil através de uma metodologia que eu já vinha criando desde quando eu entrei para a área de liderança, de gestão, vamos dizer assim, né? Depois a gente vai ver no que dá o Elo Ágil, por que tenho falado tanto do Elo Ágil, né? Ele é uma consultoria, o Elo Ágil é uma empresa que dá consultoria, mas também é uma metodologia, né? E é um livro que está no forno, que até provavelmente meados de novembro eu vou lançar, onde conta um pouco da minha história ali na área de tecnologia, os desafios e também a metodologia, né? Mais especificamente o EFP, que é a metodologia que eu vou mostrar também para vocês aqui, da minha consultoria, né? Que eu mesmo criei. E foi o principal motor aí, o que proporcionou e que me impulsionou a sair do mercado e estar só trabalhando com consultoria, né? Já vem algum tempo dando consultoria para startups pequenas, pequenas e médias, mas agora realmente eu vou me dedicar 100% ao Elo Ágil, que é o meu projeto aí de long time ago na área de tecnologia, vamos dizer assim, né? Vamos falar sobre várias coisas. Eu separei por blocos, então um bloco é os maiores desafios da liderança moderna, outro bloco é como engajar times de verdade, o terceiro bloco é agilidade na prática, além do framework, e o quarto bloco, se eu não me engano, são quatro, um, dois, três. O quarto bloco é boas práticas de gestão. E aí a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Elo Ágil e a metodologia que fica bem claro no que ela pode ser aplicada no dia a dia. Então a gente vai chegar a falar um pouquinho sobre o Elo Ágil também. Mas vamos começar por aqui. Os maiores desafios da liderança moderna. Eu separei alguns tópicos, né? Liderar em cenários de incerteza e mudança constante. É o que mais acontece. A gente sabe que muita gente confunde agilidade com rapidez, e para isso a gente precisa ter uma metodologia por trás. Mesmo que a gente não use determinada metodologia, ou que a gente construa a nossa própria, alguma coisa tem que estar escrito, algum modelo a gente tem que seguir. Quando a gente está liderando ali em cenários de incertezas e tem mudanças constantes, a gente não tem a percepção do real entregue, né? Então, o time tem aquela falsa, ou melhor, a real impressão de que realmente ele não está vendo seu trabalho ser entregue, né? Ou não é algo tão tangível, não é algo que chega no final do dia você vê realmente ali como um pedreiro olha você passa a linha para construir o muro, você bota tijolo pós tijolo, né? E depois você, no final do dia, consegue ver lá o seu muro todo construidinho, né? Na área de tech também é assim, o profissional se sente valorizado quando ele consegue visualizar o seu trabalho, isso faz bem para ele, isso quer dizer que ele pode ir para a próxima etapa da carreira, para a próxima etapa do dia ou do planejamento, quando ele consegue entregar por partes o que ele precisa fazer. Mas para que a gente consiga ver isso, eu acho que o maior desafio hoje da liderança é esses cenários de incerteza e mudança constante, né? Então, isso faz parte do jogo. O que você tem que fazer como líder,
ou até mesmo como desenvolvedor, enfim, se isso acontece aí no seu dia a dia, tá munido de métricas para mostrar o quanto isso pode ser ofensivo ou com grande recorrência isso pode virar um problema, mas como você vai reportar isso, né? Acho que esse é o maior desafio da liderança. Tudo bem, se adapta rápido, vamos, segue, mas como eu construo um report onde eu demonstre que isso a longo prazo e repetitivamente fazendo, né, essa mudança de escopo e tudo mais, isso pode sim agravar aí, pode deixar o time desmotivado e você também não vai conseguir terminar as coisas, né? A pior sensação do mundo é aquela sensação que você nunca termina as coisas, né? Então sempre fica ali patinando, né? Vamos para o próximo tópico aqui: falta de alinhamento entre liderança e operação. Isso é muito comum, eu diria que mais nas startups do que a gente pensa. É, eu participei de uma startup, não vou citar nomes, mas onde cada diretoria esperava algo da minha posição, inclusive. Então isso era muito engraçado, quando a gente não tinha alinhamento ali, cada um esperava, ouvia o meu cargo. Isso, estou falando de mim, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa e acontecia na prática, né? Então, às vezes a gente pensa que uma startup, por ser pequena, a gente estando mais perto, não vai ter silos, não vai ter pequenos microgerenciamentos ou até mesmo a falta de expectativa, né? A expectativa real do que a gente espera de cada pessoa. Então, essa falta de alinhamento entre liderança e operação também é um desafio da liderança moderna. Então, separei dentro de um bloco, né, os maiores desafios da liderança moderna, 4 tópicos que eu acho que são os mais ofensivos, né? Então, liderar em cenários de incerteza e mudança constante, a falta de alinhamento entre liderança e operação, excesso de microgestão versus ausência de liderança. Isso é muito comum também a gente ver em startups. Microgerenciamento não é a forma mais correta de você medir ou acompanhar. Acho que o microgerenciamento tem pessoas que usam como última opção na jornada. Então, por exemplo, assim, você tem um liderado que não te responde, você tem um liderado que não entrega. Teoricamente, você vai trabalhar feedbacks e vai preparar ele para os próximos passos ele melhorar. Mas tem alguns gestores que eu não gosto que fazem isso, não sou a favor disso, deixam para microgerenciar determinados colaboradores, né, liderados ali que não estão performando bem e acabam tendo um trabalho excessivo ali, né, de fora que não é legal para ninguém, desde o controle de agendas e tudo mais. Já vi também na prática alguns líderes quererem saber o que os seus liderados fazem para que você comece a microgerenciar, mas quando você conversa com essa pessoa, ela está microgerenciando porque já não confia tanto nela. Então, eu acho que o microgerenciamento, ele para alguns líderes, é a última etapa do depósito de fé, aí, vamos dizer assim, de um liderado, mas eu não gosto, não acho legal, eu não costumo usar para nada o microgerenciamento, nem na última etapa, assim, eu costumo trabalhar bem, claro, com feedbacks. Eu tenho um hábito bem comum, que depois eu vou comentar para vocês, vou mostrar para vocês, que é de fato acompanhar o profissional, né? O liderado, né? Então, o one-on-one ele é escrito, ele é documentado, ele é perceptível, a gente anota as nossas percepções, ambos, né? Tanto eu quanto o liderado pode também concordar ou não com o que eu escrevo. Mas vamos lá, não acho que microgerenciamento, ou a famosa microgestão também aqui, né, excesso de microgestão, é, pode levar a uma coisa boa, né? Microgerenciamento já está mal falado aí nas redes sociais, no LinkedIn a dar com os pés. Não acho que seja uma boa estratégia nem no final para você poder acompanhar um liderado. Agora, a ausência de liderança, eu também já percebi bastante que existe, né? Então, eu
participei de uma startup novamente, né? Uma das últimas startups que eu participei, onde havia um gestor de pessoas e esse gestor de pessoas não tinha recorrência de one-on-one, não documentava esses one-on-ones, fica difícil de você fazer um repasse para um outro líder, né? Seja você um tech lead, seja você um coordenador, um gestor, um gerente, como que você vai fazer um repasse, né? Vai ficar muito no feeling. Então, existem ótimas ferramentas aí para registrar os one-on-ones, como o Culture Rocks, o próprio Factorial também, né? Recentemente eu descobri ele por uma última startup que eu passei agora de Vitória, mas ela é bem interessante também, o Factorial. Então, assim, excesso de microgestão versus ausência de liderança, né? Então, não tentar fazer esse microgerenciamento, né? Eu acho que quando o seu liderado espera de você, ou quando o seu liderado recebe de você o que ele precisa fazer, fica claro o que ele precisa fazer. Você tem que ter mecanismos, métricas para acompanhar aquele profissional. Não vai ser cobrando ele a cada meia hora, ou sabendo da sua agenda, ou fazendo o ágil ali, né? Que depois a gente vai ver, só fazer o ágil é diferente de ser ágil, né? Então, não é só ali na dele fazendo as perguntas básicas que você vai estar também ajudando. Isso também é um tipo de microgerenciamento. Se você vai para uma dele que sempre sai do mesmo jeito, sempre daqueles mesmos formatos, onde você de fato não vê o andar do projeto, não vê o seu colaborador ali, o seu liderado com tesão de responder, com vontade, né, com câmera aberta, né, tem que sim abrir a câmera, tem que arrumar o cabelo, mesmo que for para trabalhar em casa, tem que botar uma roupa bacana assim para trabalhar em casa, eu acredito muito nisso. A gente está muito trabalhando no remoto e algumas coisas estão se perdendo assim, né, de quando a gente ia para o presencial. É legal, eu sou a favor do remoto pra caramba, acho que toda a área de tecnologia não tem por que a gente trabalhar presencialmente, realmente, mas a gente tem que ter ali a etiqueta também de estar, né, pelo menos ali bem arrumado para começar o seu dia e ligar a câmera para que o seu líder veja nos seus olhos como você tá, né? A gente sente sim, apesar de ser por câmera, a gente sabe como o nosso liderado tá. Já aconteceu diversas vezes comigo isso, de eu estar ali olhando para a pessoa e sentir que ela estava diferente. Então, terceiro maior erro aí, né, esses maiores desafios aí da liderança moderna é esse microgerenciamento versus a ausência de liderança, né? Então, a gente ainda tem assim esse desafio de ter líderes ali, né, que não estão preparados para fazer o one-on-one, às vezes acham que também o one-on-one é um bate-papo de boteco, né, que nem eu falo para os meus liderados. Não é um bate-papo de boteco, não, ele tem que ter objetivo, né? Então, esse aí é o terceiro ponto que eu coloquei. Vamos para o quarto ponto aqui. Pressão por resultados sem clareza de propósito. O que é propósito, né? Propósito é a razão pela qual algo existe. No contexto pessoal ou organizacional, é o porquê que está por trás das ações, escolhas e direções. Então, assim, se eu não sei o porquê eu preciso fazer determinada coisa, qual ponteiro vai mexer, o que isso vai representar para o cliente, essa pressão por resultado, para mim, não faz diferença alguma, né? Não é só porque eu tenho que executar algo, né? E pior ainda quando você fala para o seu liderado porque você tem que fazer, né? Acho que é o pior líder que tem é quando você fala para o seu liderado, né? Não cometam esse erro de falar, não, é porque a diretoria está me cobrando, é porque a gente precisa fazer. Claro que a gente precisa fazer, mas assim, qual que é o propósito real daquilo, né? Por que que a gente está fazendo isso? Qual ponteiro que a gente vai mexer? Então, de novo, às vezes no dia a dia, né, na maioria das startups aí por onde eu passei, fica bem vago o propósito das ações que a gente precisa fazer, né? E a pressão para o resultado é grande. Então, pressão para o resultado sem clareza de propósito é um dos maiores desafios também da liderança moderna aí que eu trouxe. Então, quatro tópicos aí nesse bloco aqui.
falei aqui sobre o que é propósito, né? Para deixar bem claro que é o porquê que está por trás das ações, escolhas e direções. Aí já entra um pouquinho também aquela questão de silos, né? Às vezes a gente tem lá uma diretoria que se comunica só entre elas e quando vem para o operacional, quando vem para o desenvolvimento, vem, né, top goela down que a gente fala, né? Mas como é que a diretoria pode mostrar, né, esses caminhos e mostrar por onde a gente tem que seguir, né? Através de alguma metodologia, seja ela através de metas, né? Através de OGSM, o que a gente vai falar um pouquinho também, seja através de OKRs, mas até a decisão dessas metas é legal envolver quem for fazer, né? Então, hoje a gente tem muita dificuldade aí de sentar, obviamente, toda a área de tecnologia e decidir as OKRs, mas existem maneiras para que a gente possa fazer um repasse, né? Então, como a gente vai fazer isso, né, para deixar o nosso propósito bem claro e quando for falar para um desenvolvedor ou para um liderato, né, seja da área de tecnologia ou não, que aquilo não é porque a diretoria quer, não é porque precisa ser feito, não, é porque tem um propósito e os porquês são esses e esses, né? Outro bloco que eu separei aqui é como engajar times de verdade. Dentro da metodologia do Elo Ágil, né, a gente fala sobre estruturar times, né, focar em objetivos claros, né, estruturas, times e pessoas, né, pessoas fortes. Como a gente engaja time de verdade, né? A diferença entre motivar e engajar a gente precisa entender. Então vamos lá. Um dos tópicos de como engajar times de verdade é a gente saber a diferença entre motivar e engajar. Sim, porque motivar é gerar um estímulo externo para que alguém haja. Pode ser um elogio, um bônus, um desafio, até uma pressão. Engajar já é diferente. Engajar é criar uma conexão interna, emocional e duradoura. A pessoa age porque acredita, porque sente que faz parte de algo maior. Então, você vê que a gente já começa a falar um pouco de liderança do jeito que é o Elo Ágil, mesmo quando eu criei, né? É uma liderança humana, né? Quem já me teve como líder aí sabe que eu sou bem reto, não costumo me prolongar muito, assim, sobre coisas que a gente precisa fazer, cobro como tem que cobrar, mas acima de tudo eu tento ligar essas coisas entre propósito, o engajamento, que é essa conexão interna e emocional e duradoura, mas ela é diferente de motivar, né? Então, quando a gente entende isso, a diferença entre motivar e engajar, a gente vai começar a formar times de verdade, né? Então, quando a gente está motivando, a gente está gerando um estímulo externo, né? Então, feedbacks é uma motivação, um bônus, quando eu falo um bônus, pode ser sim um aumento de salário, isso é uma motivação clara ali, né? Um aumento de salário, você está motivando o seu colaborador, mas você também precisa que ele esteja engajado. Mas para ele estar engajado, a gente tem que ter claro o nosso propósito. Então as coisas começam assim, a se encadear e gerar um jeito de gerir mais humano aí, que é o que eu tenho chamado aí do Elo Ágil dentro da gestão ágil aí, uma mistura entre gestão, liderança e agilidade que vai formar o Elo Ágil, tá? Depois o papel do propósito claro. Bom, acabei falando aqui, né? Para engajar, para a gente ter uma pessoa engajada, a gente precisa criar uma conexão interna, né? Para a gente falar de propósito, a gente também tem que ter algo maior, né? Então, até a gente vê algumas estruturas de time se baseando em propósito, né? Quando você monta uma estrutura de time, qual que é o propósito desse time, né? A gente tem uma outra metodologia, que agora eu não me lembro o nome, que é baseada também na hora de construir as squads, que inclusive a gente estava aplicando na última startup que eu estava. Lá no começo eu tentei aplicar, depois a gente mudou tudo. Se eu lembrar, eu coloco aqui nos comentários.
Mas o engajamento, né, ali a pessoa age porque acredita, porque sente que faz parte de algo maior, está fundamentalmente ligado com essa ligação do propósito. Se ela sabe por que ela faz aquilo, e não é porque tem que fazer, a gente vai conseguir engajar essa pessoa, né? A gente consegue motivar, engajar através de um propósito, né? Isso tudo vai virar algo, né? Vai virar um produto, vai virar um processo, vai virar um trabalho, vai virar uma ação. Tudo isso tá em qualquer tipo de trabalho, de demanda que você for fazer. Segurança psicológica como base do engajamento. Então, assim, quando você começa a olhar, né, para essa parte interna, né, porque acredita, a parte emocional e duradoura, a gente começa a dar uma segurança psicológica para a pessoa também. Então, né, aquela, às vezes a pessoa, a gente vê muito na prática assim, né? Tem líderes que quando pedem para determinada feature estar no ar até tal dia, vai gerando uma insegurança psicológica na pessoa caso ela não tenha confiança de que vai subir aquilo, né? Como que a gente cria ali um ambiente de segurança psicológica para gerar engajamento, né? Então, assim, a base é a segurança psicológica, né? Se eu sei por que eu faço, né, o propósito, eu não preciso fazer porque alguém manda, né? Eu sei porque eu faço porque é bacana, porque faz parte do meu projeto de vida e eu estou nesse projeto de vida aqui da empresa porque é o meu também. Normalmente deveria de ser também esse o casamento perfeito de um colaborador e uma empresa, né? Você tem um projeto de vida que essa empresa está bem alinhada com o seu projeto de vida ali, com o seu plano de carreira, com o seu desafio. Então ali já tem um propósito bem claro, né? Você está naquela empresa porque ela se identifica com você e você se identifica com ela. A segurança psicológica já parte daí, né? Vocês já se escolheram, agora cabe aos liderados, né? Aos líderes, né? Proporcionar essa segurança psicológica como base de engajamento. E aí, cada líder vai fazer da sua maneira a melhor forma, né? Entendendo a capacidade do time, entendendo a capacidade individual. Isso tudo vai gerar uma velocidade, essa velocidade vai gerar um comprometimento. Isso gera, sim, um ambiente mais seguro para quem for trabalhar ali, né? A importância do feedback contínuo e da escutativa, né? É uma das bases também do Elo Ágil, né? A gente, quando eu criei a metodologia escutativa, o maior princípio, tanto é que eu tinha o hábito sempre tive o hábito, né, de documentar os one-on-ones para depois ler eles, né, colaborador por colaborador e ter essa escutativa, né. A escutativa também não está só no one-on-one, ela pode estar numa cerimônia de retrospective, quando você faz uma retrô e sai dali com algumas ações escolhidas pelo time, você botando na prática isso, você já está praticando a escutativa, você ouviu algo que os colaboradores falaram e você vai elencar alguma ação para aquilo. É importante também você sempre elencar uma ação, porque a maioria das pessoas vão lá para a retrospectiva e falam de tudo, né? E meio promessa de político, assim, né? Na próxima a gente vai melhorar. Mas na prática a gente sabe que não vai mudar se você não tirar algumas ações daquilo, né? Aí você escolhe da melhor maneira possível essas ações, seja por votação, seja por um capitão que você vai escolher para ser o o Scrum Master ali de cada vez que você for fazer uma retrô, e essa pessoa vai escolher os três tópicos mais importantes da retrô. A escutativa ela está em tudo, ela está na daily, ela está no feedback. Então, engajar time de verdade é dar importância para o feedback contínuo. Então, seja diário, seja num checkpoint aí que você estabelece como one-on-one. E a escutativa é realmente ouvir e o que fizer sentido, na grande maioria das vezes faz, né? Tem um monte de gestor aí que é teimoso pra caramba, mas é aquela história, você tem que estar com a escutativa porque
realmente vai sair coisa muito boa, né? Eu tinha um professor na faculdade de música, né? Que uma vez quem é meu liderado sabe dessa história. Eu fui participar de um festival de música e oficinas de música, na verdade, né? Num festival de música. E tem a parte, existe o festival, né? Que nem o Festival de Montreux, de Jazz, Festival de Música de Curitiba. E dentro do festival existe uma parte que é de oficinas, onde você vai para estudar mesmo, né? E tinha um professor lá de guitarra que eu nunca vi na vida. E quando eu vi os vídeos do cara, assim, eu achei ele muito ruim, né? Achei muito ruim mesmo, assim, não tinha nada a ver com o que eu queria pro violão, né? Já começava aí, né? Eu estava estudando violão na época e fui para uma oficina de guitarra. Tudo bem, teoria musical é a mesma, né? Só vai diferenciar mesmo quando você vai aplicar determinadas técnicas no instrumento, daí é diferente. Na guitarra é palhetado, no violão é tocado com seus próprios dedos e assim vai. E eu falei para o meu professor, cara, me inscrevi no pacote total das oficinas ali, 3 dias de oficinas, mas esse cara da guitarra aí eu não vou não, cara. Esse cara é muito ruim, né? Aí o Guecas, Paulo Guecas, lá da Univale, falou para mim assim, não, Simas, você tem que ir nesse aí, cara. Daí eu falei, ué, mas por que que eu tenho que ir nesse aí? Cara, esse aí você tem que ir e ouvir bem o que ele faz. Você não gostou dele? Eu falei, não gostei. E você acha que ele toca sujo e tal? Eu falei, cara, não curti assim. Então, você tem que ir lá ouvir esse cara aí para você aprender como não fazer. E aí ficou isso na minha cabeça. Então, muitas vezes a gente tem a escutativa só para o que é bom, né? Só para o elogio, só que às vezes até algo que está fora do contexto, apesar de você não aplicar, vai te servir para algo, né? Então, vai te servir para você amadurecer o que você tem certeza que funciona. Mas é importante você ter essa escutativa sobre qualquer coisa, né? Na maioria das vezes vai ser super, super bem aproveitado. Então, esses são os 4 tópicos aí de como engajar times de verdade. Vamos falar um pouquinho aqui sobre agilidade na prática, além do framework, né? A confusão comum entre fazer ágil e ser ágil, né? Então, até trago aqui, né? Vocês podem ver que eu botei até uma ferramenta aqui para ficar bem claro, né? O fazer ágil realmente é a parte ferramental, né, da agilidade, né? Então, é adotar ferramentas, rituais e frameworks como Scrum, Kanban, Daily, Retrospective, Sprint, Extreme Program, MSF, Microsoft Solution Framework, KMM, Kanban, Maturity Model, toda essa parte ferramental que existe na agilidade é fazer agilidade, né? Isso você não muda a mentalidade, a cultura ou a forma de tomar decisões, você aplica ferramentas, né? Quantas startups eu passei onde eu fiz isso, né? Fui contratado para aplicar o Gira, para aplicar o próprio Airtable em projetos mesmos, né? Onde a gente usava o Taiga e tudo mais, e a gente tinha, na verdade, toda essa parte ritualística da agilidade, né? Até faz pouco tempo atrás eu escrevi um artigo, estude para ser um Agile Master ao invés de um Scrum Master, né? E eu continuo acreditando nisso. Acho que a gente pegou um papel dentro de um framework e transformou numa profissão, num cargo, numa categoria, né? E a gente vê ali profissionais certificados, Scrum Master, só que só executam as ferramentas do Scrum, ou na maioria das vezes, ou no máximo ali com Kanban e tudo mais. É, mas eu não acho que essa seja a melhor forma para você entender realmente o mindset ágil. Quando você é um Agile Master, né, um Agile Master aí, ao invés de um Scrum Master, um dos seus papéis pode ser Scrum Master. Então, né, é o cara que mais se aproxima ali de um Agile Coach, né? É, mas estude tudo, né? Essa era a grande sacada ali do artigo. Rapaz, deixa eu tomar uma água aqui, que gravar vídeo é uma coisa e falar ao vivo aqui você fala pra caramba. Agora sim.
Então, se você for estudar agilidade, não estude o Scrum, ou melhor, não estude só o Scrum, comece pelo Scrum, vá para o Kanban, vá para o XP, vá para o MSF, estude muito metas, né? Porque quando você está escrevendo um card para o seu liderado ali, para o seu time de desenvolvimento, nada mais é do que você está estabelecendo metas, né? Essas metas podem existir metodologias que já vão te facilitar, como é o caso das metas smart, na verdade, no singular. Você tem que se preparar para toda a agilidade, né? Por isso que fazer ágil é uma etapa de um agilista, né? Ele tem que entender todas as ferramentas, tem que entender toda a parte ferramental, mas aí entra a parte do mindset, de fato, né? Que é ser ágil na prática, é, na essência mesmo do que foi criado para ser ágil, né? Então, o que é ser ágil, então, né? Já começa aí a diferença, né? É internalizar os valores e princípios da agilidade, né? Colaboração, adaptação, entrega contínua de valor, foco em pessoas, né? Quando a gente fala foco em pessoas, a gente tem até uma dos princípios lá do Manifesto Ágil falando, né? Mais produto, menos processo, né? Porque isso também tá no foco na pessoa, né? Quando a gente focar em pessoa é melhor do que focar em processo, teoricamente, dentro da metodologia ágil. Focar na pessoa é na execução, né? É nesse sentido que eles colocam. Quando a gente foca em pessoas, né, a gente foca na execução e não tanto naquele planejamento do waterfall que era de antigamente, né? Existe sim um planejamento mínimo que a gente precisa fazer, que senão vira bagunça, mas essa mentalidade ágil é o que eu acho que a maioria dos agilistas aí, enfim, se você é só o Scrum Master, acredito que você vai inclusive fechar aí o seu nicho de trabalho, porque você tem que ter essas duas coisas, né? Não só um framework dentro de uma caixa de ferramentas e nem só a ferramenta, você precisa entender o que é ser ágil na prática mesmo, né? Então tá dentro dessa comparação que eu falei. E aí eu tenho uma frase que eu falo sempre ali para os meus liderados, que é, né? Sem mindset ágil, fazer ágil vira teatro. É bonito por fora, mas na maioria do tempo é vazio por dentro. Então, é isso. Nada adianta você só executar o ferramental. Algumas empresas que eu passei, por questão cultural, a gente não conseguiu aplicar o mindset ágil. A gente conseguiu aplicar o fazer ágil. O gira, entender a capacidade, entender a velocidade e tal, mas de fato ter ali a colaboração contínua, né, a escutativa ali para estar adaptando o tempo todo, né, na prática eu não conseguia fazer, né, então entrega contínua de valor sim, porque a gente conseguia interar por sprints, então ao final de cada sprint a gente estava entregando ali algo de valor. Agora, se esse valor era o melhor valor, ou de fato era o que a diretoria estava esperando, às vezes também pode estar descasado. E aí a gente tem um outro problema que pode estar atrelado à área de produto, né? Que é muito comum também. Às vezes a diretoria vai falar para vocês, cara, eu não vejo valor algum no que a tecnologia está me entregando, né? Todo mundo constrói junto, mas o principal, a pessoa que carrega a bandeira ali na frente, né, vai ser a pessoa que está escrevendo o produto, está fazendo discovery e tudo mais, né? Então, o que a tecnologia pode fazer é fornecer ferramentas, fornecer métricas, através de monitorias e tudo mais, para ver o sucesso de uma determinada feature, de um determinado incremento, e a partir daquilo tomar as melhores decisões. Mas dificilmente ali alguém muito bom em tecnologia vai ser muito bom também em produto. Nisso que eu acredito. Eu acho que existe sim essa separação entre produto e tecnologia, mas é um casamento e tem que ser bem executado. É um casamento bem assim, é, tem que acontecer,
né? Não pode ser um contra o outro, mas são dois terrenos diferentes, né? Quem faz muito bem tecnologia vai focar naquilo, nas métricas, na inovação, na pesquisa, referente à tecnologia. E quem é muito bom em produto vai estar entendendo produto, vai estar entendendo mercado. Quantas vezes a gente chegou para um desenvolvedor e falou assim: pois é, nós não vamos seguir mais por aí porque faz um mês a empresa X comprou a empresa Y e isso afetou o que a gente ia fazer. E o desenvolvedor vai falar: ah, comprou. Porque ele está no outro contexto, ele tá ali focado na tecnologia, na inovação. A partir do momento quando eu junto muito produto com tecnologia, pode dar, né? Eu já vi algumas vezes na prática, pode dar ruim, pode dar ruim, né? Por mais que a gente faça a mesma coisa, pode dar ruim, né? São dois campos diferentes. Existe uma bola redonda, só que um joga handebol e o outro joga basquete. Cada um é bom no que faz, né? Boas práticas de gestão. Eu acho que é o último bloco esse aqui. E depois a gente vai falar sobre o Elo Ágil. Boas práticas de gestão, então, algumas coisas que eu trago aqui como boas práticas mesmo no dia a dia, que eu acho que tem que ser colocado em prática, né, na liderança. Então, a clareza de objetivos, né? Quando a gente fala de objetivos, metas, enfim, common goals, ou specific goals, enfim, fundamentals goals, enfim, existe um monte de metodologia para trazer clareza, objetivo e rumo para a companhia que vai cair numa área, que vai cair numa pessoa, que ela vai ter que ter essa clareza também, né? Então eu botei aqui OKRs, né? Metas, sejam elas smart ou não. O GSM, ela é bem legal. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu sempre esqueço o acrônimo da OGSM. Eu tenho aqui. O GSM é uma ferramenta de planejamento estratégico usada para transformar a visão em ação, né? Então, o acrônimo ali de O é o Objective, né? Um objetivo. O Goals são as metas. Strategies, as estratégias. E Measures, indicadores ou ações. Bem parecido com as metas Smart, a gente falou num vídeo agora recentemente sobre OKRs e metas Smart. Eu vou fazer um vídeo só sobre o GSM, sim. Ela é ela é um pouquinho mais a longo prazo, né? Ela traz um planejamento estratégico um pouco mais comprido, vamos dizer assim, né? Não é tão rápido de se implementar, mas é uma metodologia bem bacana também. E o elo ágil, né? Então, quando eu falo de clareza de objetivos aqui, a gente vai cair no elo ágil que eu criei, onde eu tenho esses pilares aqui que, através dessas coisas que eu basicamente defini, eu vou criar uma tríade que vai me resultar num framework onde eu aplico com cada profissional. Então, assim, os pilares do Elo Ágil, né? Começa aqui por objetivos claros. Então, foco no que realmente importa. Quando eu faço a consultoria de processos e gestão, né? Gestão e processos, na verdade, com o foco no Elo Ágil, pegando essas metas, pegando essas metodologias, ou criando algumas, como eu criei o Elo Ágil eu criei para me atender, desde quando eu comecei a testar, uns 4 anos atrás, e vi dar resultado na prática. Então, a parte do objetivo claro aqui, no foco no que realmente importa, é a gente ter clareza das nossas metas, das OKRs ou qualquer outra metodologia que dê o nosso rumo e seja temporal para que a gente possa acompanhar e apurá-las no final, né? Times fortes. Essa parte de time forte aqui, alinhamento, confiança e colaboração, está muito ligada a entender o que é fundamental ali para cada time, né? Então, quando a gente fala de alinhamento ali, confiança e colaboração, é entender o que precisa na prática ser feito. Então, como que a gente vai ter um time forte, né? Com propósito,
né? Você entendendo a capacidade do seu colaborador. Muitas pessoas acham, né, o tal do Story Points, né? Eu não vou citar nenhum nome, mas eu participei de uma startup que eu ouvi de um diretor que Story Points não entregava valor, né? Daí eu falei, realmente, Story Points não entrega valor. Story Points serve para a gente entender a capacidade do time. São três coisas que a gente vai precisar entender que vai gerar um bom planejamento, né? Capacidade. Se eu sei a capacidade do Zezinho, o Zezinho tem uma capacidade que ele me entrega aí 40 story points por sprint. Eu vou entender a velocidade dele. Quando eu tenho uma capacidade de um profissional, uma média de capacidade, eu entendo a velocidade dele. Se eu olho para esses números, eu vou poder saber quando ele está bem, quando ele está mal, né? Então só aí já é vantagem quando a gente começa a entender a questão dos story points aí, né? É claro que story point não entrega produto. Story point é uma parte do trabalho de um todo que se for bem feito pela área de produto e for trazido para a área de tecnologia para ela desenvolver, ao final de um ciclo vai ser entregue muito valor porque foi escolhido por uma área que estuda isso, né? A área de tecnologia é uma área executiva, vamos dizer assim. Claro que ela constrói junto, ela participa das reuniões, mas vamos lá. Entenda a capacidade do Zezinho. Eu tenho a velocidade do Zezinho. Eu me basei naquilo para quê? Para entender que a partir do momento que eu tiver outras demandas parecidas com aquelas, ele vai me entregar naquele mesmo determinado tempo que ele tem me entregue. Então, isso vai gerar o quê? Comprometimento, confiança para que eu prometa algo para um stakeholder. Então, quando a gente fala assim, né, quando esse diretor falou para mim, Storypoints não me entrega nada, não entrega. Ele é uma métrica da qual eu entendo a capacidade do profissional para saber a velocidade, para saber se ele está abaixo da performance ou acima. Quando eu entendo a capacidade, eu começo a olhar se ele está com burnout ou não, a velocidade, se ele está entregando menos ou mais, pode ter algum problema, e a velocidade vai me gerar um comprometimento. Esse comprometimento me faz prometer uma data para um determinado stakeholder. Então, isso também é base de um time forte, né? Ter bem claro essas métricas, não fazer, vamos começar a fazer, vamos embora. Não, a gente tem métricas, a gente tem que ter, né? O líder tem que ter essas métricas embaixo do braço para poder tomar essas decisões. O terceiro pilar são pessoas potentes, né? Protagonismo, desenvolvimento e propósito. O que é isso? Quando eu monto ali a partir desses pilares, eu monto um framework onde eu construo um plano de carreira, eu chamo de plano de voo, né? Eu construo um plano de voo para esse colaborador a partir de um determinado tempo, seja por quarter, seja mensal, enfim, a gente vai apurar. Eu começo a criar KPIs individuais olhando para esses três pilares, né, que vão se resolver, né, esses três pilares aqui vão resultar em objetivos estratégicos, objetivos fundamentais e objetivos pessoais. Quando eu olho para o objetivo estratégico, seja OKRs, Meta Smart e tudo mais, eu estou trabalhando diretamente ali para mexer o ponteiro da empresa. Quando eu olho para a parte fundamental, a fundamental pode ser a área, pode ser o time, uma nova tecnologia, pode ser algo até cultural que está precisando ser desenvolvido por esse colaborador, porque a empresa está se adequando. E quando eu olho para o pessoal, eu estou preocupado no que ele quer estudar. Então, se eu monto esse plano de voo olhando para algo estratégico, fundamental e pessoal, eu consigo ter ele mais feliz, eu consigo ter ele pensando em todos os pontos que ele poderia ser cobrado, né? O estratégico está atrelado a uma OKR, então ele vai estar mexendo esse ponteiro da OKR, né? O fundamental é do time, opa, e o pessoal, a minha carreira. Então, quando a gente começa a montar um plano de voo, colocando KPIs individuais que vão mexer esses ponteiros desses pilares que resultaram nessa tríade aqui, vamos dizer, eu tenho um colaborador feliz, porque ele vê o resultado sendo entregue ao final do quarter, ele ajuda a área, ele ainda consegue evoluir a sua carreira pessoal, o seu plano de carreira.
Então, esse é o grande segredo, vamos dizer assim, do Elo Ágil, né? Foi isso que eu fiquei estudando 4 anos, é óbvio que é bem maior, né? Eu só estou trazendo aqui um pedaço, mas basicamente 3 pilares vão me resultar numa tríade onde eu monto um framework e esse framework faz com que o profissional se sinta ali muito bem acompanhado, né, pela gestão. A gestão tem que fazer ali um alinhamento no começo de cada quarter, onde você vai deixar claro quais são esses objetivos estratégicos, fundamentais, pessoais, e você vai apurar isso ao final do quarter e isso vai te ajudar muito a tomar decisões. Por exemplo, eu já tive alguns momentos em que algum colaborador pediu ele pediu um aumento, mas quando eu olhava para esse framework, para esse plano de voo dele, né, ele não atingia algumas metas estratégicas ou fundamentais. Ele estava muito atrelado ao pessoal, né? Ao mesmo tempo, quem também olha muito para a parte estratégica e fundamental e esquece da área pessoal, né? O que você quer estudar, para onde você quer ir, é, também é perigoso. Então, assim, foi isso que resultou nesse método EFP aí, que eu estou chamando por enquanto. É, ainda não acabei o livro, né? Mas ele é a base do Elo Ágil, né? Em forma de metodologia, né? É uma área onde uma parte onde a gente tem a gestão, né? Com o liderado, essa liderança dele, né? Do gestor, e a parte de agilidade, onde você acompanha essas métricas e tudo mais, tá? É, Bom, eu acho que, na verdade, faltou uma parte, eu pulei direto aqui para o Elo Ágil, né? Boa. Boas práticas de gestão, né? Então, falei aqui sobre clareza de objetivos, onde a gente pode trabalhar com OKRs, metas, OGSM e o próprio Elo Ágil, que é a metodologia da consultoria. Comunicação transparente e frequente. É, Existem algumas teorias, né, que nem o Radical Candor, eu acho que é o nome, que é franqueza radical, né, o tempo todo, né? É, tem uma diferença entre comunicação transparente e franqueza radical, né? Às vezes a franqueza radical ela vai chocar mesmo, assim. Não sou muito fã dessa teoria, assim. Eu respeito o autor e tal, mas eu acho que comunicação transparente é você levar, né, não ficar nada com você, vamos dizer assim, né? Então, cria-se muitos silos, cria-se informações onde você não as repassa, né? Acontece muito isso, né? E às vezes nas menores empresas é onde acontece isso, né? Essa comunicação transparente também tem a ver, sim, com essa falta de informação que a gente não recebe, né? Então, e ser o mais transparente possível, obviamente, né? Acho que um bom líder é aquele líder que você sabe o que você vai esperar dele, né? Tem muita gente que fala que um dos sintomas de um líder tóxico é que ele muda muito de humor, né? Que você não sabe o que esperar dele, né? Então, se você tem aí uma comunicação transparente e frequente, isso já passa uma outra impressão, né? Você passa mais senioridade, mais clareza do que você é e das informações que você tem. Então, acompanhamento sem microgestão, acho que é isso. Você não precisa estar acompanhando diariamente ali o seu liderado, uma vez que vocês têm um acordo. Então, como que você vai fazer o melhor acordo? Cada pessoa, cabe a você, líder, entender o momento de cada pessoa. Tem uma pessoa que é pai e que acorda super cedo e vai trabalhar até as 2 da tarde, por exemplo. Como que você vai gerenciar essa pessoa, né? Vai depender dos acordos que vocês tiverem e o combinado de entregas que vocês tiverem, né? Desenvolvimento contínuo do time. Isso aqui é por isso que eu criei o método EFP. Quando eu coloco lá, né, quando eu tenho um dos pilares, né, pessoas potentes, que depois vão resultar em KPIs pessoais, eu estou me preocupando com esse profissional.
né? Eu estou me dedicando a gastar, né, meu tempo com ele para planejar o futuro dele, né? E quando a gente fala de planejar futuro, tem educação, tem aprendizagem, ferramentas, né? Recentemente eu falei aqui sobre o Free Code Camp, que é uma ótima ferramenta gratuita, né? Decisões baseadas em dados, não só feeling, são boas práticas da gestão, né? Então, assim, para mim, eu tenho um caso assim recente com uma startup que, para não falar nomes, né? Eu, eu tive que sentar com o diretor mais ou menos por umas 2 horas, né, lá em São Paulo, tentando entender como a gente iria reportar que a gente precisava de mais colaboradores, né? E o diretor, cara, a gente precisa porque vai vir isso, vai vir aquilo, vem tá, eu disse assim, tá, mas então vamos olhar aí os discoveries que a área de produto tem para nós. Vamos, se isso for de impacto, a gente vai lá, olha os projetos, elenca de 0 a 5 o impacto e o valor daquilo, e a gente, né, chega com esses números, conseguimos fazer um cálculo aí no Excel, mais ou menos ali por a dificuldade de cada projeto, vai gerar uma pontuação. Essa pontuação a gente já tem de alguns desenvolvedores. Vamos ver que, por exemplo, para entregar determinado projeto que está elencado para fazer, vai estar com 50% faltando. Opa, 50%, quantas pessoas a gente tem no nosso time? Ah, tem 10, então a gente precisa de mais 5, né? Então, a gente não tinha esses números, né? Então, isso é até engraçado, assim, a gente ficou 2 horas lá no sofá e eu tentando convencer ele, faz isso, faz aquilo e tal, e não tinha nenhum número. Resumindo, a gente contratou, né, pelo feeling e depois as pessoas foram demitidas, né? Então, decisões baseadas em dados, né, na maioria das vezes, cara, tem que ser, é, diria que até 100% das vezes, eu tomo muitas decisões baseadas em números, né? Então, até mesmo na hora de desligar um colaborador, eu não costumo só. Na verdade, eu olho muito mais os números do que feeling, né? Porque números vão sempre oscilar. E aí você, como gestor, vai lá e acompanha e entende essa pessoa, né? Pode ser porque ela está passando por um momento difícil, mas se você entende que ela está sempre bem ali e que o momento da empresa é outro, que a pessoa não consegue acompanhar, que você já tentou evoluir e tudo mais, talvez através dos números você decida desligá-la, né? Esse tipo de gestão que eu costumo aplicar, assim, né? A base de tudo são os números, as métricas, né? Bom, estamos aprendendo ainda a fazer essa tal de live aqui, né? Já fiz algumas outras lives, mas agora falando sobre a consultoria e sobre o Elo Ágil, eu acho que é a primeira vez, né? A primeira, na verdade é a primeira. Eu queria sortear aí uma mentoria, né? Para alguma pessoa que queira. Então, não sei quantas pessoas estão aqui, não sei se estamos ao vivo aqui com alguma pessoa. Deixa eu ver aqui. A gente tem alguém aqui. Se tiverem ao vivo aí, por favor, respondam. Olha, eu acho que essa primeira live talvez não vá dar muita gente, não. Vamos aprendendo. Mas era isso, a intenção era fazer um sorteio aqui, né, para uma mentoria, e essa mentoria seria de 3 meses, 1 hora semanal, a gente ia traçar aí os melhores caminhos aí para essa pessoa, se era um desenvolvedor, para onde ela queria ir, ou eu sou um desenvolvedor, quero me tornar um tech lead, eu sou um tech leader, quero me transformar num coordenador, a gente ia montar junto aí um planejamento bem claro, olhando para todos esses pontos aqui, né, que a gente falou, para aplicar na prática, testar, ver se é o que você gosta, mas somos ainda muito jovens, né? Então, hoje eu acredito que
a gente deva estar aí no máximo com 3 pessoas na live, tá bom? Vamos em frente, vamos nessa. Hoje o papo foi bem, foi um monte de coisa, né? Agora a gente vai formatando, vai aprendendo um pouco como funciona e espero encontrar vocês na próxima. A gente falou aí sobre um pouco de gestão, um pouco sobre liderança, sobre agilidade e espero que tenha ajudado vocês também a entender um pouquinho mais desse mundo maluco aí. Um abraço e boa noite.